Olá, almas poderosas! Como estamos? Poderosas almas, boa noite! Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Muitos feitiços essa semana? Como é que estamos? Boa noite, Rosa, Osana. Oi, Sá! Laude, Maria José, tudo bom? Como estamos essa semana de feitiços? Me contem. Gente, acho que eu emagreci, ó. Entrou um outro anel aqui. Me contem, me contem. Tudo bom? Igor, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje resolvi trocar. Como estamos, gente? Todos muito bem? Bora começar nossa live? Quem aí tá na fase dos super feitiços? Super feitiços na semana? Não, aqui a gente não tem leitura aí. Aqui a gente estuda, tá? Se você quiser que eu faça uma leitura para você, clica no botãozinho que tá aqui. Aí eu faço leitura só por agendamento, tá? Mas essa semana a gente tá falando sobre feitiços. Como é que funciona a minha live para quem tá chegando agora? Gente, eu desenvolvo a live durante a semana com um tema e aos finais de semana, de domingo, 7 horas da noite, tem 2 horas de sessão em grupo, aula prática, tá? Então, quem quiser aí agregar conhecimento, seja bem-vindo, né? Que aqui a gente explica um pouco de tudo. A gente fala muito sobre energia, a gente fala muito sobre... A gente falou esse mês inteiro, nós falamos sobre sigilos mágicos, Wicca, bruxaria, paganismo, lua minguante, e essa semana a gente está falando sobre feitiços, certo? Mas já tem aí uns 4 meses de aplicativo, se vocês quiserem, tem isso em e-book aqui no aplicativo Hora Pura, tá bom? Então nós temos aí em torno de 9 e-books para vocês se deliciarem com conhecimento. E assim não ficarem dependentes. Esse é o meu objetivo, não deixar ninguém dependente. Certo? Tanta correria que tá saindo um feitiço atrás do outro, manobrando a vida. É isso, né? Vamos que vamos, gente. Acabei de acender um incenso de cravo e vambora. Entendeu, Vitor? Ô, Igor, desculpa. E vamos que vamos. Gente, eu sempre dou uns 5 minutinhos para as pessoas chegarem, se ajeitar. E aí a gente vai conversando. Enquanto isso... Mas seja bem-vindo, Igor. Exatamente, Osana. Enquanto isso, a gente vai conversando. Eu quero saber quem já colocou os feitiços em prática, se teve gente que já teve resultado. Como é que tá isso daí? Me contem. Hoje a gente vai falar sobre ética na magia, né? O que pode e o que não pode ser feito dentro da magia. Durante a semana a gente vem falando sobre feitiços, melhores feitiços relacionados ao que você precisa. Vou trazer vocês mais para perto de mim. Relacionados às suas intenções, e dentro disso nós trabalhamos aí durante a semana o que pode, o que não pode. Algumas dicas também a gente trabalhou sobre velas a serem utilizadas em cada feitiço. Oi, Dani, bem-vinda de volta. Oi, Letícia, tudo bom? Algumas dicas para a gente potencializar o nosso feitiço, não é mesmo?
sempre respeitando o livre-arbítrio, sempre respeitando a nossa própria energia. A gente conversou sobre isso durante essa semana. Só digo uma coisa, jaspe vermelho para agitar e jaspe verde para acalmar. Foram duas. É maravilhoso. Ah, gente, deixa eu contar para vocês. Consegui as minhas placas radiônicas. Na verdade, agora está faltando uma para eu começar os atendimentos. Mas consegui minhas placas radiônicas, ó. Essa daqui é utilizada para fazer atendimento, tá? Já consegui uma delas. É o decágono duplo. Esse decágono duplo é quando a gente coloca o nome da pessoa aqui e ele busca e traz a energia para aquele papelzinho que está no nome, né? Então, esse daqui é importante para atendimento. O desimpregnador também é importante para atendimento, porque ele vai desimpregnar todas as energias que estão impedindo você de seguir em frente, né? Então, normalmente se coloca primeiro o nome no decágono duplo para trazer aí a essência da pessoa. Aí você tira o papelzinho daqui e coloca ele aqui para poder desimpregnar as energias aí que estão impedindo. E depois disso, aí você coloca, de repente, esse daqui é o turbilhão da prosperidade, né? Esse daqui é materialização de dinheiro, materialização de negócios, materialização de emprego, e aí vai para o turbilhão. Ou para algum outro. Esse daqui eu falei para vocês que era o que eu estava precisando para minha dor, eu consegui ele, ó. Aliás, peguei eles todos hoje. Ou por algum outro, por exemplo, de vitalidade, para trazer vitalidade para a pessoa. Esse daqui é para proteção espiritual. Tá vendo? Esse daqui para desembaraçador. Então, esse daqui é muito legal também. Alguma situação que precisa ser resolvida é colocado aqui, né? O testemunho. Então, a pessoa que está sendo atendida é chamada de testemunho. Só que primeiro a gente coloca nesses dois aqui. E depois a gente dá a sequência no tratamento com as outras plaquinhas. E eu consegui as plaquinhas, tá faltando uma somente, que essa plaquinha é para mim, na verdade, que faço o atendimento. Oi, Nath. Oi, Gabriel. Quem faz atendimento de radiestesia precisa de uma placa que chama placa 11 círculos. Essa é uma placa protetora no momento do atendimento. Então, ela traz proteção espiritual, física e psíquica. Para no momento do atendimento, a pessoa que está fazendo o atendimento está protegida energeticamente. Então, falta só essa placa agora para mim. E aí, com o tempo, conforme for surgindo, né, eu vou comprando as outras placas. Mas muito legal. Consegui essas placas hoje. E já, como vocês sabem, eu já estou fazendo comigo, né? Então, tem algumas pessoas que já estão me pedindo também. Acho que tem tem 3 pessoas já que estão pedindo para mim já para fazer atendimento com a placa radiônica. Mas eu ainda vou esperar um pouquinho porque eu preciso dessa placa antes de fazer atendimento externo. Bora lá? Gostou, Zana? Legal, né? Maravilhoso. E você pode agregar cristais também na hora que você está fazendo atendimento. Você coloca o nome da pessoa ali no meio da placa e aí você agrega um cristal para potencializar. É muito bom, muito bom. Bom, eu tô me apaixonando pela radiestesia, né? Obrigada, Alquimia das Almas. Foram vocês aí os precursores de tudo isso. Vocês que me fizeram ir mais a fundo para entender o que acontece. Ah, e fora essas plaquinhas, tem a placa aqui do grupo Alquimia das Almas que me deu, né, gente? Ó. Também vai ter os alinhamentos de chakra, ó. Tá vendo? Aqui é um decágono triplo. Também que já faz a mesma coisa. Você coloca o nome aqui, ele puxa a energia, né, a essência da pessoa para poder fazer
Então, além daqueles que eu estou comprando individuais, eu tenho esse também, que foi o Grupo Alquimia das Almas que me deu. Então, são todos atendimentos novos de radiestesia. Eu só não vou colocar ainda disponibilidade, porque ainda falta essa placa aí de proteção psíquica e tudo mais, que eu ainda não tenho, mas já providenciei. Linda, né? Então é isso, gente. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Vamos discutir o tema fundamental para qualquer praticante de magia, a ética. Certo? A magia é uma ferramenta poderosa, mas sim, ela deve ser usada com responsabilidade e sabedoria. Algumas pessoas que estão aqui na minha live já me acompanham há algum tempo e a gente vem conversando sobre isso aí desde o ano passado, né, gente? Então, a gente precisa aplicar com responsabilidade, sabedoria, direcionamento. E o objetivo da nossa live é entender os princípios éticos. Né? Uma delícia. Verdade, Maria José. Então, hoje a gente vai falar sobre os princípios éticos da magia, tudo que rege a magia, como isso pode afetar a nossa prática, o impacto que ela tem ao nosso redor e principalmente em nós mesmos, tá? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, o que pode e o que não pode ser feito, garantindo que a nossa prática ela seja extremamente equilibrada e positiva, certo? Reis, encomendei o cristal olho de tigre. Encomendou, amor? Mas eu tinha mandado o cristal para vocês, lembra? E aquele lá? Você pode usar aquele lá. Ah, você não mandou, né, Osana? Eusana. Senão você já tinha. E veio um desse tamanho, não veio, gente? Pessoal que recebeu uma bitela desse tamanho de olho de tigre. Fala sério. Oi, Luciana. Oi, Andréia. Sejam bem-vindas. Boa noite, Lô. Então, antes da gente começar a falar sobre os detalhes da prática, é importante a gente entender o porquê da ética ser essencial aí. 5 centímetros de olho de tigre, é isso aí. Porquê da ética é essencial? Então, a magia, como todos nós sabemos, é uma forma de influenciar energeticamente a realidade ao nosso redor. Oi, Andréia! E dentro disso, a gente transforma as energias, transmuta e transforma, certo? É só que a gente precisa ter consciência que se ela for usada de forma irresponsável, ela pode e vai desequilibrar não só a nossa vida, mas também o todo. O todo que a gente vem falando é toda a parte energética que a gente encontra dentro do universo. Então, a praticar magia com ética traz um significado de consciência, respeito e equilíbrio. Porque se você estiver fora disso, além de você se prejudicar, você prejudica o todo também. Tá certo? Ou seja, toda e qualquer magia, ela precisa ter consciência, ela precisa ter direcionamento e principalmente, respeitar e ter equilíbrio. Tá certo? Então, hoje a gente vai explorar esses conceitos para que a gente possa garantir assim, que a magia traga benefícios e não consequências que a gente não deseja. Tá certo? Um dos princípios básicos da magia, a gente já conversou essa semana e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O primeiro princípio básico da magia é o livre-arbítrio, tá? Então, assim, o livre-arbítrio é um direito fundamental de todo e qualquer ser humano. Todos nós temos a liberdade de tomar as próprias decisões e seguir os nossos próprios caminhos. Tá certo? Quando a gente trabalha com energia, a gente tem que lembrar que respeitar essa liberdade significa respeitar a nossa própria liberdade. Então, a gente conversou sobre isso essa semana. Você respeitando a liberdade do outro, você está respeitando a sua liberdade também.
Então, a gente não pode usar magia para controlar, para manipular ou influenciar a vontade de outras pessoas, assim como a gente costuma aí ver em feitiços de amor. Não é verdade? Então, por exemplo, os feitiços de amor forçados, feitiços de vingança, feitiços que buscam alterar a percepção de alguém contra a sua vontade, violam diretamente o princípio do livre-arbítrio. Então, entendam que usar magia para controlar, manipular e influenciar, tá certo? No sentido de usar para feitiço de amor, feitiço para se vingar de alguém, um feitiço para buscar alterar a percepção de alguém contra a vontade da pessoa, também tá errado. Então, um dos princípios da magia é você respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Quando a gente tenta forçar alguém a agir contra a sua própria vontade, a gente cria um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético, ele traz consequências tanto para a gente, que está alterando essa parte energética, quanto também para a pessoa que está sendo manipulada. Porque além de tudo isso, a gente viola a liberdade do livre-arbítrio, né? A gente viola o livre-arbítrio da pessoa, que vai contra a lei natural do universo. Então, imaginem você, que você gosta de ser respeitado, você gosta de ter a sua liberdade. Imagina se alguém faz intencionalmente a mesma coisa que você está tentando fazer para outra pessoa. Ela retira essa lei natural que é baseada em respeito e liberdade. Porque todos nós temos a liberdade de encontrar as suas próprias escolhas, encontrar os seus próprios caminhos. E quando você tira isso da pessoa, você está indo contra a lei do universo. E aí eu gosto de falar para vocês o seguinte: no lugar de vocês tentarem manipular situação, pessoas, acontecimentos, a gente pode focar a magia de uma outra forma. Ou seja, a gente pode focar em liberar alguns bloqueios, a gente pode focar em trazer clareza para entender a situação, ou também transformar numa maneira respeitosa todos os sentimentos que estão ali envolvidos. Então, ao invés da gente querer manipular, a gente pode trazer uma magia diferente para nós mesmos. Ou seja, trazer liberação dos bloqueios, trazer a percepção, transmutação e transformação de sentimentos e emoções que estão atrelados ao acontecimento. E principalmente trazer clareza, direcionamento e transparência nos pensamentos que a gente tem. Então, ao invés da gente manipular, é a gente parar e pensar o que de feitiço eu posso fazer de bom para mim, para eu entender a situação. E não manipular a situação do jeito que eu quero. Conseguem entender a diferença? Porque na parte de manipulação você está indo contra a vontade. Na parte de compreensão, clareza e direcionamento, você não está manipulando ali a pessoa ou os acontecimentos. Você está se autoconhecendo. Ou seja, entra a parte do autoconhecimento. Você está descobrindo que dentro de você está tornando aquela situação desconfortável para você. E dentro da situação desconfortável, você faz o feitiço para você entender o processo. Ou seja, se você sente que aquela situação está gerando um bloqueio, você vai lá e fala, cara, isso é uma coisa que eu preciso olhar para dentro de mim. Isso é uma coisa que eu posso fazer um feitiço para, de repente, desbloquear uma energia contrária. Tá certo? Ou trazer clareza para a situação. Cara, eu tô numa situação que não tá legal e eu não sei o que fazer.
Faz ali, monta ali o feitiço para que você tenha clareza e direcionamento, tá certo? Ou se tá relacionado a sentimentos e emoções, a principal ponto que vocês precisam ter consciência é que você precisa ressignificar, você precisa transformar, você precisa transmutar a energia. Tá? E aí cabe bem uma vela roxa. Tá certo? Então o roxo ele traz essa energia de transmutação e transformação. Sentimentos, emoções estão diretamente ligados a isso. Então, ao invés da gente manipular o livre-arbítrio, a gente traz para a consciência o que está nos incomodando e a gente faz aí o ajuste dessa magia, o ajuste desse feitiço. Alguém aqui já se deparou com uma tentação de querer controlar a situação ou controlar a pessoa? Vocês já se depararam alguma vez com isso? Me conta aqui nos comentários. Sim, toda magia tem consequências, exatamente. Vocês já se depararam com isso? Pode falar, gente. É natural, porque quando a gente não tem consciência ainda, a gente faz tanta coisa que a gente nem tem noção energeticamente o quanto isso está fazendo mal para nós mesmos e não para os outros. Tá? Porque acaba que através de uma energia, de uma manipulação energética aí, de tentar controlar a pessoa ou controlar a situação, você sente que a energia volta para você. E aí é a segunda regra que eu vou falar para vocês, tá bom? Tenho medo desse tipo de magia, porque depois passo a não querer mais, aí vou ficar presa em uma coisa que eu mesma fiz. Controlar a pessoa não, mas controlar a situação sim. Pois é. E aí nós vamos entrar no segundo ponto, que é a regra da tríplice, a lei da tríplice, que a gente falou na semana de bruxaria, paganismo e Wicca. Então, a regra da tríplice, que é a lei do retorno, ela diz o seguinte, o princípio, ela diz o seguinte, tudo que você envia para o universo, seja bom ou ruim, tudo que você envia para o universo, coisas boas ou coisas ruins, retorna para você 3 vezes, tá? Sabrina, se estiver aí, ela gosta muito dessa regra aí. Isso não significa apenas que a magia que você pratica vai voltar para você de forma amplificada, mas que suas ações, pensamentos e intenções também retornarão de forma triplicada. Então, assim, no lançamento de uma magia, de um feitiço, a gente tem que ter essa consciência que energeticamente isso está diretamente ligado a gente. E ele não vai retornar só de forma amplificada, não. Os pensamentos vão começar a mudar, as intenções começam a mudar e as ações também vão começar a mudar. Seja ela boa, seja ela positiva ou negativa, ou seja ela boa ou seja ela ruim. Por quê? Porque você acaba se ligando a uma frequência energética. E cada vez mais que você se liga a essa frequência energética, isso aumenta dentro de você. Então, não é só uma ampliação de 3 vezes retornar isso para você. É uma questão mental, física e emocional que também vai aumentando. E aí, consequentemente, o retorno vai ser de forma triplicada. Não mando nada, apenas em triplo o que me deseja. Então pense bem o que me mandarás. Pois é. É aquela velha história, né? Eu já falei isso para vocês uma vez e eu volto a repetir. Quando eu passava com a minha psicóloga, ela falava o seguinte para mim, porque eu sou muito sensível para energia. Quer dizer, eu era, né? Com o tempo eu melhorei muito isso. E ela falava assim para mim, quando você estiver sentindo uma energia contrária à sua, você sabe que não é sua. Você manda de volta. Você não precisa saber de onde veio, de quem veio e por que veio. Só pede para levar de volta.
Então, uma das coisas que ela me ensinou, que na verdade, se a gente for ver, é um feitiço, né? As palavras mágicas são: o que for de mim fica comigo, o que não for, volta para sua origem. Ela me ensinou essa frase. O que for meu fica comigo, o que não for, volta para sua origem. E eu faço isso até hoje, gente. Até hoje, quando eu percebo que tem alguma coisa que eu sei da minha energia, eu sei dos meus pensamentos, eu me conheço, e quando eu percebo que tem alguma energia contrária, a primeira frase que eu faço é essa: o que é meu fica comigo, o que não for, volta para sua origem. Acabou. Eu fico repetindo isso até eu sentir que deu uma parada. Porque no momento que eu sinto que parou, eu sei que já está voltando. E isso mentalmente eu faço. Então, o que é meu ficar comigo, o que não é, volta para sua origem. Acabou. E aí, se aquilo tiver comigo por muito tempo, aí é hora de eu olhar dentro de mim e ver qual o sentimento e emoção que se conectou àquilo. Porque tem muito disso também. Aí eu vejo dentro de mim qual foi o sentimento e a emoção que se conectou àquilo. E aí eu ressignifico. Eu transmuto a energia disso. Porque só assim a gente consegue deixar o que tem que deixar. Então, a lei da tríplice, ela está diretamente ligada à ideia de que a energia que você emite sempre encontra seu caminho de volta. Então, se você realiza uma ação mágica com intenção negativa, ela pode amplificar e trazer consequência negativa 3 vezes mais forte para você. Olha isso. Só que isso também funciona com energia positiva. Então feitiços que buscam cura, harmonia, trazer benefício, pode trazer retorno maravilhoso e positivo para quem os realiza. Ou seja, da mesma forma que a gente tem o positivo, a gente tem o negativo. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Reisa, por que então que a gente fica sempre tentado no negativo, né? O negativo sempre parece que tem um pezinho na frente. E eu vou explicar uma coisa para vocês que é muito simples de entender. Isso acontece porque a polaridade negativa, ela é uma polaridade mais densa. O que significa densa? Ela é mais similar com a matéria, tá? Aí entendam densidade sendo matéria, parte física, e sutil, que são as vibrações mais elevadas, tá certo? Então vamos entender o seguinte: os padrões ruins e negativos, eles estão muito próximos da matéria, ou seja, a densidade energética deles é muito próxima. E nós somos espíritos encarnados, nós estamos na matéria. Por consequência, a gente tem um pezinho mais pro lado negativo. Beleza? Isso não quer dizer que você não consiga transmutar e transformar essa polaridade. Você consegue. Tá certo? Então, assim, não adianta a gente colocar a culpa, porque eu tô encarnado, aí é fogo, né? Eu tô encarnado, então é difícil pensar positivo? Será? Por que tem um monte de gente que consegue e você acha difícil? É o primeiro ponto que precisa ser analisado. Porque se as outras pessoas conseguem e também estão encarnadas, vamos lá. Vamos partir do princípio que é todo mundo ser humano, ninguém é extraterrestre. Vamos partir daí, beleza? Se a gente parte do princípio que todo mundo é ser humano e ninguém é extraterrestre, por que as outras pessoas conseguem e você não? Porque elas tentaram. Porque elas erraram. E através dos erros elas começaram a acertar. Então, a gente ter esse pezinho em relação ao negativo
Na hora de fazer um feitiço, fazer uma magia, a gente tem que ter consciência de que da mesma forma que o feitiço negativo, ele vai trazer consequências para você negativa, os feitiços positivos, que é de cura, harmonização, prosperidade, abundância, também vão trazer retornos positivos. Então, isso, ó, é conscientização. E com o tempo, a gente vai mudando isso. Então, por exemplo, digamos que você faz um feitiço aí para alcançar um objetivo pessoal de maneira desonesta. Ou a custas de outra pessoa. O retorno dessa ação pode ser muito mais danoso do que você imagina, energética e espiritualmente falando. Oi, Laerte. Oi, Jaque. Então, essa questão de você trabalhar com um feitiço para alcançar um objetivo de forma desonesta ou às custas de outra pessoa, isso vai ter um retorno energético. E esse retorno energético não é só uma questão materializada no físico. Também traz um retorno de ligação espiritual. Ah, é verdade, gente. Ó, coração para vocês. Então, por mais que às vezes a gente tente fazer agora, sabendo disso, um feitiço desonesto, ou seja, mexer no livre-arbítrio da pessoa, tentando manipular a situação, ou nas costas mesmo de outra pessoa, primeira coisa que acontece é a sua espiritualidade, ela entende do livre-arbítrio, tá? Ela não pode obrigar você a fazer nada. E aí o que acontece? Os espíritos que te acompanham, que são de luz, eles se afastam de você. E aí você se liga a quem, meus amores? Adivinha? Quem adivinha? Adivinha, coloca aqui. É isso mesmo que vocês estão pensando. E aí, dentro desse contexto, exatamente, Laerte. Seja bem-vinda, Flávia, Luciana, Ana Correia, Vênus. Oi, Adriano. Tudo bom? Então, quando você faz um feitiço desse, quem que vai conectar com isso? Os espíritos negativos. Lembrando bem, né, Reisa? Feitiço é a intenção, então não precisa de coisas materiais. Oi, Adriano, bem-vindo. Oi, Ana! Saudade de você. Ana, você melhorou? Ah, você deve estar melhor, né, meu amor? Espero que você esteja melhor. Boa noite, minha linda. Você está melhor? Então, gente, no que se trata de feitiço, seja bom ou seja ruim, isso tem um retorno muito danoso, tanto na parte espiritual, física, emocional, energética. Então, ele traz isso de volta para você. Ai, que bom, Ana. O universo só dá o check, exatamente. O universo não entende certo e errado. Primeira coisa. O que o universo entende é energia. Ele só vai lá e dá o check. Então, no sentido da aplicação da lei tríplice, o que você emana para a pessoa, você vai trazer de retorno. Esse retorno não é só retorno material, é físico, emocional, energético e espiritual. Porque a partir do momento que você está fazendo isso do lado negativo, de maneira desonesta, para você alcançar um objetivo, ou às custas de outra pessoa, para você conseguir alcançar o objetivo, a conta chega, gente. Uma hora a conta chega, tá? Uma hora a conta chega. A conta chega no sentido do quê? No sentido de a sua espiritualidade que está ali te apoiando, te trazendo luz e direcionamento, ela se afasta. E ela não avisa não, tá? Ela se afasta e quem entra
são os espíritos que têm baixa vibração. Por quê? Porque é um feitiço, uma magia de baixa vibração. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado quem acredita bastante na espiritualidade e tudo mais, e que tem as suas entidades próximas, é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se tem um retorno até a nível espiritual, às vezes não, 99,9% eles se passam pela sua entidade. E eu estava lendo isso hoje de novo, né? Eles se passam pela sua entidade e engana você. E aí você começa a se questionar o porquê que você está com os pensamentos tão ruins. E por que as suas entidades não te ajudam com isso? Porque provavelmente não é as suas entidades que estão ali. Então, dentro de um contexto de tríplice, da lei tríplice, a gente tem que trazer isso à tona para a gente ter consciência que não é só um retorno do 3 vezes. É toda uma cadeia que volta no mesmo padrão vibracional. Aquelas pessoas que não conseguem nem dormir de tanto medo também. Oi, Ana. Oi, Rafaela. Não, Rafa, eu não faço leitura de búzios, tá? Para saber. Na verdade, leitura de búzios é para saber os seus orixás de cabeça, tá bom, meu amor? Para você saber quem são seus guias, a minha sugestão, faça aula de desenvolvimento mediúnico. Porque só assim você vai se autoconhecer e você vai começar a entrar em contato com seus próprios guias e eles mesmos vão falar para você quem são. Tá bom? De nada, meu amor. Então, agora, se você realiza um feitiço com uma intenção aí de ajudar, de superar um desafio, de intenção de cura ou para melhorar a sua própria vida, o retorno vai ser benéfico e equilibrado. Por quê? Por causa do padrão energético. Então, é aquela velha história que a gente vem sempre conversando aqui. Não mexam no livre-arbítrio das outras pessoas. Não se... Eu ia falar uma frase que meu pai falava, mas eu não posso, porque falam uma coisa feia no meio. Mas é o seguinte, a ideia é o seguinte. Tentem conquistar suas coisas por você mesmo, tá? Não às custas de outras pessoas, porque isso tem retorno, entendeu? Pode ser considerado, por exemplo, eu quero que você sofra, eu quero que você morra, uma pessoa falando para você. Isso já é um feitiço, tá? Isso já é um feitiço. Porque no momento em que a pessoa fala, ela já vem carregada de emoção e sentimento. E ela já está visualizando isso. E a gente falou durante essa semana inteira o que é um feitiço. Precisa de visualização, precisa do sentimento, precisa de tudo isso. Palavras têm poder, exatamente. Então, vocês já tiveram alguma experiência da lei tríplice na prática? Alguma vez vocês sentiram a energia de algo que fizeram e acabou voltando para vocês? Aí eu falo uma coisa. Às vezes a gente espera algo estrondoso. Mas essa experiência da lei tríplice voltando, talvez seja uma dúvida. Tô em dúvida daquela pessoa. E aí você acaba duvidando de você mesmo. Já aconteceu isso com vocês? Já. A palavra tem energia, tem que ter cuidado com o que fala e com o que pensa. Sim, porque tem vibração, né? Sabe aquela coisa de que, esse negócio do medo que o Laerte falou, por exemplo. A pessoa tem medo de outra pessoa. E aí ela acaba tendo medo do próprio lugar onde ela está. Isso vai ampliando. E de uma forma positiva. Você tem consciência do quanto você é próspero e abundante. E aí
tu faz um feitiço ali para prosperidade, pedindo ali especificamente o que você quer na sua prosperidade. E aí você começa a perceber que algumas coisas mudam ao seu redor para que você alcance essa prosperidade. Essa é a lei da tríplice. Tudo que você emana, ela volta para você. Seja em caminhos abertos, seja em pessoas cruzando o seu caminho, seja em acontecimentos novos. Para quê? Para positivar aquilo que você mandou no feitiço. Consegue entender de forma prática? Uma pessoa falou na segunda e ocorreu aquele fato comigo na segunda noite. Pois é. Tem a lei das causas e efeitos. O universo de você devolve tudo que emanamos. Vibração em vibração para o pensar que é pagar o preço, algo que lançamos. Pensar antes de lançar, porque você tem consciência das consequências disso, né? Não gosto de discutir com ninguém, porque se falar com raiva, você geralmente não pensa no que fala. Na segunda dessa semana, sofri um acidente de moto, entendi. Eu tenho me policiado, mas eu me praguejo muito. Ô, inferno, infeliz. Mas vocês conseguem entender que faz parte de um processo, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer isso, porque vocês estão tomando consciência agora. E mesmo assim, às vezes, a gente tomando consciência, algumas coisinhas escapam. Tá certo? Só que quando escapa, você já fala, peraí. Eu falei, o que tá me fazendo pensar isso? Aonde que eu tô me conectando? Numa magia, num feitiço, isso é importante. Então, eu falo para vocês o seguinte: a conscientização, a ética da magia, a principal delas é vocês se autoconhecerem, gente. Porque vocês podem ser enganados por energias externas. Vocês podem ser enganados, às vezes, por entidades. Que não pensem em vocês que eu tô aqui, só tô eu aqui, ó. Só. Não. Eu tenho uma renca espiritual aqui comigo, que estão diretamente ligados a mim. E cada um de vocês também tem os seus. Então a gente precisa considerar o seguinte, não só a matéria. Porque energia não está só na parte material. A gente precisa ter consciência disso. E o primeiro passo para a gente fazer aí ter ética dentro da magia é se autoconhecer, porque se você não se autoconhece, você vai fazer besteira. Entendeu? E tudo também é a frequência baixa da vibração que atrai o negativo. Sim, mas o autoconhecimento ajuda vocês no processo. Porque o autoconhecimento vai fazer você ressignificar muita coisa. Vai fazer você transmutar a sua própria energia em relação a muitos acontecimentos. E vai fazer você se transformar numa pessoa melhor. Então, o autoconhecimento é a chave principal para tudo isso que eu estou explicando em relação à ética na magia. Porque eu posso falar vários pontos de ética aqui na magia, mas se você não se autoconhecer, isso daqui não vai fazer sentido nenhum. Então, o primeiro ponto para quem quer fazer feitiço, quem quer fazer magia, é o autoconhecimento, gente. E isso é um processo. E é um processo contínuo. Eu até hoje me pego em vários pontos que eu preciso transmutar, transformar, ressignificar. Tá certo? E dentro disso, você entra em contato com o quê? Pontos de força para te auxiliar dentro do processo. Você entra em contato com cristais para te auxiliar. Você faz uma aromaterapia. Você usa um floral. Essas são ferramentas para te auxiliar. Conseguem entender?
Porque o processo de autoconhecimento é isso. Você utilizar ferramentas para te ajudar nesse processo. E é por isso que a gente fala tanto sobre erva, cristal, meditação, aromaterapia. A gente falou sobre óleos essenciais ontem, cores de vela. Tudo isso traz um campo vibracional. Então, dentro da magia, dentro dos feitiços, a gente tem que ter consciência que o primeiro passo é o autoconhecimento. Senão a gente começa a fazer um monte de coisa que vai acabar voltando. E eu tenho certeza que as pessoas aqui que me seguem são pessoas que têm um coração maravilhoso. E dentro disso, tem que ter o autotrabalho, tem que ter o autoconhecimento, tem que ter a autorresponsabilidade por aquilo que a gente faz. Tá? Outro ponto, o erro faz parte, ok? Mas persistir no erro já não é evolução, é insistência. Você está insistindo num erro que não está dando certo. O que você precisa é persistir e não insistir. Persistir é encontrar outros caminhos, que é o que a gente está acabando de falar da lei tríplice. Ao invés de você querer manipular a situação, olha para dentro de você, de repente você está precisando de um fortalecimento. De repente você está precisando de um amor próprio. E não manipular a situação. Entende? Então tem uma grande diferença energética, mental, espiritual, física, emocional entre os dois. Terapia. Exatamente. Terapia, tá bom? E dentro da terapia você usa aí as ferramentas. Uma defumação, de repente, a gente não sabe. Entendeu? Por isso que eu bato tanto na tecla com vocês. Gente, quem precisa, aromaterapia, floral quântico, erva, cristal, são ferramentas que precisam ser trabalhadas. Até o meu atendimento com tarô, ele é um atendimento terapêutico. Muitos atendimentos do pessoal que passou comigo já, e Sabrina tá aqui, ela vai falar, entrou em tratamento, fez tratamento. Porque a sequência é essa. A sequência é essa. Boa noite, Dinha. Então, dentro aí das éticas da magia, já falamos sobre a lei tríplice e já falamos também o princípio básico que é do livre-arbítrio. Tá certo? Um outro ponto que eu acabei de falar, mas eu vou falar novamente, é a consciência. A magia através da consciência. Obrigada pela varinha, Dinha. Terapia é vida. Pois é. A magia e a consciência. Praticar magia de maneira ética, ela é fundamental para que a gente tenha consciência do que a gente quer. Nós trabalhamos essa semana a parte de intenções, o que realmente a gente quer, clareza, foco e direcionamento. Tá? Dentro disso, a gente tem que ter consciência dentro da nossa magia, o que a gente quer alcançar com ela, né? Quais foram as suas motivações para querer fazer essa magia? Aí eu vou abrir uma observação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente tem uma motivação ligada a outra pessoa e não a nós mesmos. O que te motiva a fazer essa magia? Isso é um ponto que deve ser muito bem estudado, porque se você agir de forma honesta com você mesmo e alinhado aos seus próprios valores, tá tudo certo. Agora, se você verificar que a motivação para aquela magia não é por você, esquece. Esquece, não faz, porque vai dar ruim. Vai dar ruim, vai voltar, pensamentos, sentimentos, emoções, ações, vai dar ruim. Lei tríplice, vai dar ruim. Tá?
Eu estava com medo de sair de casa. Fulano tem que se apaixonar por mim. Exatamente. Esses são pontos que a gente precisa realmente ter consciência do motivo para lançar esse feitiço. E não simplesmente o que o Laerte falou. Fulano tem que se apaixonar por mim. Essa é a sua motivação? Não poderia ser a motivação amor próprio? Porque dentro de um feitiço de amor, que eu vou dar o exemplo aqui que o Laerte falou, dentro de um feitiço de amor, vamos lá. Isso eu falo aqui, repito aqui várias vezes para vocês. Dentro de um feitiço de amor, a primeira pessoa que você precisa amar é você. Começa daí. Se você não entende o que é você se amar, você não vai entender o que é amar o outro. Ponto. Isso é fato, isso é comprovado e energeticamente também tem comprovação disso. Então, a gente não pode, num sentido desse, a motivação ser você querer o outro com você. Consegue entender? Porque essa motivação, primeiro, já é uma motivação com uma vibração baixa, segundo, já é uma motivação que vai interferir no livre-arbítrio da pessoa, a terceira, tem a lei tríplice ali no meio. Beleza? Então, quando a gente faz magia, a nossa intenção e o nosso foco desempenham um papel muito importante dentro da magia, dentro de um feitiço. Se a nossa intenção é pura e positiva, a energia que a gente gera tende a ser boa, tende a ser benéfica. Se as nossas intenções estão pegando outro caminho, estão turvas ou egoístas, a magia que a gente cria tem um efeito negativo, mesmo que a gente não planeje isso, tá? Então, sempre que for realizar um feitiço, vocês devem perguntar para vocês mesmos o seguinte: estou fazendo isso para o meu bem ou para o bem de todos? Está alinhado com os meus valores? Quais seriam as consequências desse feitiço ser lançado? É só minha ou é para os outros também? Tá? E aí é legal a gente falar do seguinte: o que é o para os outros? Dentro da cocriação da realidade, algumas pessoas elas só querem saber em crescer na vida. Ah, eu quero crescer, quero ter mais dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá. O que a gente tem que pensar é o seguinte: você quer crescer para quê? Ah, porque eu quero. Tá. Uma outra forma da gente pensar isso seria: eu quero crescer porque eu quero ter outras pessoas trabalhando comigo. Entra nisso que eu acabei de falar com vocês, se você está fazendo bem para outras pessoas também. Porque pensem o seguinte: quando a gente quer muito riqueza, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero... Tá, mas você quer ter isso para quê? Eu quero ter isso para poder viajar. Ok, não tem problema, não tem nenhum problema você pensar nisso. E tá tudo certo. Eu quero ter dinheiro para ajudar a minha família. Também tá tudo certo. Eu quero ter dinheiro para que eu consiga ajudar mais pessoas a trabalharem comigo. Também tá certo. O que a gente não pode é ser egoísta, que eu acabei de falar. Aí o padrão vibracional dentro de um feitiço, ele está um pouco contraditório. Como é que você quer abundância e riqueza, mas você quer tudo só para você? Entende? Quando há contradição dentro do padrão energético, não está alinhado à sua parte de consciência dentro da magia. Então, digamos que você esteja aí fazendo um feitiço para conseguir um emprego, tá? E a sua intenção é puramente egoísta. Você busca apenas os benefícios para você.
sem pensar no impacto que isso pode causar para os outros, a empresa ou até outros candidatos, enfim. O feitiço ele pode gerar efeito inesperado, mas se você concentrar o feitiço para atrair a oportunidade certa para você, é diferente, porque você não vai estar prejudicando nada. É a velha história do que eu falei, acho que foi na terça ou quarta-feira eu falei sobre a parte de empregos. É a velha história de você querer aquele trabalho a qualquer custo. E às vezes você até consegue. Aí quando você entra, você vê que não é nada daquilo. Aí você fica 2 semanas e já quer sair. Você mexeu num contexto energético que o retorno foi você não gostar do emprego. É diferente quando você quer atrair algo certo, que vibra de acordo com o que você é hoje. Porque com o tempo a gente muda também. Tá? Então a gente não prejudica o processo, a gente atrai o processo para a gente. Então, sem prejudicar, a gente atrai aquilo para a gente. Ou seja, dentro de um contexto de emprego, um contexto de empresa, um contexto de trabalho, a atração pela melhor oportunidade que está compatível com você é a parte da conscientização dentro da magia. E não você tentar ter algo que de repente tu não vai gostar. Consegue entender? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Os trabalhadores estão vindo aqui em casa fazendo minhas terapias. Ótimo, Ana. Continue fazendo terapia, meu amor. Na vida, a primeira pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Exatamente, Laércio. Peça férias, faça o que eu estava precisando de férias, soltei o universo e agradeci. Pois é. Lembra do que você fez? Isso foi um feitiço lindo. Tem um restaurante na mesma rua que o meu e eu nunca pedi para os clientes dele virem para mim. Ou que eles fechem para só ter eu na rua. É porque você sabe que isso vai acabar voltando para você. Vai que os clientes dele não é os clientes bons. Vai que é tudo dele. Você não sabe. Não é verdade? Já pensou? Aí vai um monte de cliente para o seu restaurante, tudo devendo. Aí começa a dever no seu restaurante também? Você não sabe. Aqueles que forem compatíveis com o seu restaurante vão vir, aqueles que não vão ficar lá. E tá tudo bem. A gente tem que entender que nós estamos num universo de infinitas possibilidades. Não existe só aquela que a gente mentalizou. Tem infinitas possibilidades das coisas acontecerem. Certo? Agora, o que a gente não pode fazer na magia, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, feitiços de manipulação. Então, os princípios fundamentais da ética da magia, ela diz sobre o maior erro, e todo e qualquer ele, é que o praticante não pode fazer feitiço de manipulação. Isso inclui feitiços que tentam controlar a vontade de outra pessoa, como amores forçados, vingança e feitiços que induzem uma pessoa a agir contra a sua própria escolha. Tá? Então, feitiços de manipulação são proibidos dentro da magia. A magia, ela não tem a ver com manipulação. Tá? Se algum feitiço traz a manipulação e viola esses direitos do ser humano, não é um feitiço. Aliás, é um feitiço, mas é um feitiço que vai trazer consequências estrondosas. Vingança é forte. Pois é. Então, feitiço de manipulação, que vai estar aí violando o livre-arbítrio,
que é um dos pilares da ética da magia, mesmo que a intenção seja boa, gente, mesmo que a intenção seja boa, tá? Como você queira ajudar a outra pessoa, você tá com uma boa intenção, mas é você impor a sua vontade, tá? Sobre o que a outra pessoa sente, pensa e pode agir. E isso não vai trazer um retorno bom energético. Então, assim, mas Reisa, eu fiz pensando no bem dela ou no bem dele, tá? O que é bom para você, às vezes não é bom para ela ou para ele. Ao invés de você tentar manipular a situação, por que você não tenta entender esse processo e auxiliar a pessoa para que ela tome as próprias decisões? É diferente de você querer manipular. Porque numa situação dessa, a pessoa ela precisa de auxílio para compreender a situação onde ela está. E assim ela tomar as próprias decisões. Não é fazer um feitiço de manipulação, mesmo pensando no bem da pessoa, que isso vai trazer um retorno energético para você. Lembra que a gente falou no começo? Tem a ver com a pessoa que está fazendo o feitiço e a pessoa que está recebendo. Isso mexe com a energia. Entende? Amanhã um dos meus psicólogos quer me levar para fazer uma caminhada no jardim, na lagoa da minha cidade. Estou me cuidando e para estar 100% para cuidar melhor dos meus filhos. Perfeito, Ana. Pois é, gente, vingança é muito forte. Então a gente tem que entender que a gente não pode fazer isso dentro da magia, tá? Fazer essa parte de manipulação, mesmo que seja uma manipulação positiva. Mas eu fiz porque eu queria ajudar. Tenta ajudar de outra forma. Tenta ajudar conversando com a pessoa, você já está ajudando. Consegue entender? Aqui a gente tem a parte de ouvinte aqui no aplicativo Aura Pura. Eles colocaram essa parte de ouvinte porque o simples fato de você ter uma pessoa te ouvindo, às vezes reorganiza a mente. E você já está ajudando a pessoa. E você só precisa ouvir. A pessoa tem que viver seu próprio processo. Exatamente. Tem que viver seu próprio processo. Você quer ajudar a pessoa? Conversa. Tá? E muitas das vezes a conversa já ajuda o processo. Certo? Outra forma do que a gente não pode fazer dentro da magia. Feitiços para prejuízo. Aí vai. Então, isso deve ser evitado. Causar prejuízo para alguém com feitiços de maldição ou de vingança, o universo sempre vai buscar o equilíbrio. E a magia que você vai estar colocando ali, que visa prejudicar alguém com muita raiva, com muito rancor, vai contra a energia do equilíbrio natural. Ou seja, vai ter retorno. Isso é muito simples de entender. Né? Então, dentro desses feitiços de vingança e de maldições colocadas, vai contra o equilíbrio natural da coisa. E aí vai precisar reequilibrar. E você acha que vai voltar para quem? Chuchu. Se você tá jogando negativo para lá, vai precisar reequilibrar, não é? Então, é isso. É isso, gente. Eu falo isso com dessa forma mais branda, porque é um assunto delicado de falar. Como o Laerte falou, vingança é forte, sim, é forte, mas a gente precisa trazer um pouco de leveza, porque é pesada, até a palavra é pesada, a energia é pesada das palavras, né? Então, toda vez que você tentar fazer algo visando o prejuízo do outro, isso vai automaticamente se reequilibrar.
É automático, porque vai contra a energia natural das coisas. Então, quando você realizar um feitiço por causa de algum dano, você não só está violando os princípios éticos conversados aqui, mas também pode atrair para si uma energia extremamente negativa. E além de tudo isso, a natureza da magia tende a responder de maneira amplificada. E o mal que você deseja para alguém vai acabar voltando para você de maneira triplicada. E aí entra também aquela parte energética em relação à espiritualidade. É o curso natural das coisas. Tá? Então, exatamente, toda ação tem uma reação. E energeticamente, tudo precisa ser reequilibrado. O universo é composto disso. O feminino e o masculino, o yin e o yang, tudo está em equilíbrio. Então não pense você que fazendo um feitiço desse de prejuízo na raiva, no ódio, de vingança e maldição, você vai se dar bem. Não é verdade? Então, como que a gente mantém aí uma prática ética dentro da magia, tá? Como que a gente faz? Isso é muito importante porque a primeira coisa é o autoconhecimento. Como eu falei lá atrás, então como que a gente mantém a prática da magia de forma ética? É a autoanálise, é o autoconhecimento. Não tem como você praticar de maneira ética uma magia e um feitiço se você não se analisar, se você não se respeitar, tá certo? Então, antes de realizar qualquer feitiço, vocês tirem um momento para refletir a intenção de vocês. Perguntem para vocês mesmos: será que eu estou fazendo isso para o meu crescimento pessoal ou eu estou agindo de forma impulsiva? Eu estou sendo justo comigo mesmo? Isso vai prejudicar outra pessoa de alguma forma? Se a resposta for sim, você vai ter que reconsiderar essa magia. Tá certo? Ou você modifica isso de alguma forma para manter ela alinhada aí com os seus princípios éticos. Tá? Então é muito importante a gente ter o autoconhecimento. Então, a ética ela está diretamente ligada com o autoconhecimento, está diretamente ligada aí com a prática da gente se autoanalisar. Então, ela é um reflexo de quem nós somos internamente. É essencial que a gente tenha constantemente se desenvolvendo, constantemente se conhecendo, porque isso é um ciclo, tá? E a prática da magia envolve esse crescimento contínuo, como pessoa, como ser humano, como um espírito encarnado, e também busca harmonia também em todas as nossas áreas da vida, tá? Então entendam que a única forma da gente manter uma prática ética é se autoconhecer, é se autoanalisar. Então, essas perguntas de dicas que eu dei para vocês é muito importante. Porque se você estiver fazendo um feitiço ou uma magia que não é para o seu crescimento, não faz. Sinto muito, vou ser franca, não faz. Porque isso vai trazer consequência, tá? Se você vê que o seu feitiço não está sendo uma forma justa, aí entendam o seguinte, a parte de justiça. Eu vou abrir um parênteses, porque às vezes rola aquele negócio de justiça divina seja feita. Eu vou abrir um parênteses pelo fato do seguinte, gente. Justiça é complicado, eu também acho, Laerte. Quando a gente fala que a justiça divina seja feita, vamos analisar, tá? Acompanhem comigo o raciocínio. Primeiro, você está jogando a responsabilidade no divino. Já começou errado. Você não está se responsabilizando pelas coisas. Já começou por aí, tá?
Outro ponto que deve ser analisado. Se o divino para vocês é Deus, entendam o seguinte, que nós somos partículas de Deus. Tá bom? Se você não sabia, tá sabendo hoje. Nós somos partículas divinas. E quando você fala que a justiça divina seja feita, e nós somos partículas divinas, logo, a justiça que você está pedindo é a sua. Conseguem entender o raciocínio? Exato, Deus nos criou imagem e semelhança, então nós somos partículas dele. Então, conseguem entender que quando a gente joga falando que a justiça seja feita, você tira a sua responsabilidade diante da situação. E você, como partícula divina, você está emanando para o universo que a justiça tem que ser a sua. O que muitas das vezes a gente não tem consciência e simplesmente faz isso. E aí, quando a justiça acontece do jeito que você quer, você vibra, não vibra? Ah, puta, era isso mesmo. Consegui. Quando não é, aí você fala, caramba! Aí você se decepciona. Dois pesos, duas medidas? Fica aí a reflexão para vocês, tá? Pois é. Fica aí a reflexão para vocês hoje. No que se trata de magia, isso é muito importante. A gente se analisar, a gente refletir muita coisa aí. Que de repente não tá em sintonia, não tá a favor do que a gente tá evoluindo. Conseguem entender? Certo, meu povo? Gostaram da live de hoje? Interessante, né? Dá pra dar um bug na cabeça, não dá? Dá um bug, eu sei que dá um bug. Eu sei que dá um bug porque vai, às vezes, muito contra muita coisa que a gente imaginava. E aí você fala, caraca, cara, como é que eu nunca percebi isso? Mas a evolução é isso, gente. Evolução não é suave. Quem falou que ia ser suave? Quem falou pra você que ia ser fácil? Não é? Ai, gente. Certo? Conseguem entender? Verdade, Reis, eu te peço que tenha misericórdia ou compaixão. Aí depende, né, gente? É muito amplo as coisas. É muito amplo. A gente não sabe. A questão do ser humano é que ele quer prevalecer sempre a verdade dele, que é absoluta. É muito complicado isso. Aí eu entro no... Exatamente. O ego. E aí eu entro na questão do seguinte, o que é certo para você pode não ser para outra pessoa. E vice-versa. O que a gente precisa só, nesse momento, é compreender. A gente não precisa aceitar. A gente só precisa entender. Só. Porque o aceitar ou não também está ligado ao ego. Ah, mas eu não aceito que isso seja dessa forma. Sabe o que eu respondo, às vezes, para alguém da minha família que fala isso? Às vezes, eu não aceito que seja isso. Eu falo, o problema é seu, ué. Não posso fazer nada. Aquela velha história, cada um com seus problemas. Eu já tenho os meus, eu preciso resolver. Você tem o seu, você precisa resolver. Todo mundo tem problema para resolver. Cada um lide com a sua situação da melhor forma que sabe lidar. E para mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Ninguém precisa concordar com nada.
E para mim tá tudo certo. Mas eu não concordo. Tá bom. Você respeita? Respeito, então tá ótimo. Agora, não concordar e não respeitar, aí também já fica, né? É complicado. Entende? Aí tem a ver com o ego que o Laerte acabou de falar. É querer manipular, é querer colocar a sua verdade como verdade absoluta. Agora, se você entende o contexto, você compreende muita coisa do que acontece. E aí você entende que você não precisa estar a favor ou contra. Porque você não precisa estar de um lado ou do outro, você só precisa entender. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Acabou a nossa live. Então, reflitam, gente. Essa semana a gente falou bastante sobre feitiço. Reflitam sempre sobre a intenção de vocês, tá? Na hora de fazer o feitiço. Material de sessão em grupo. Eu vou abrir agora a sessão em grupo para domingo, 7 horas da noite. Na descrição da sessão em grupo vão ter todos os materiais que vocês vão precisar. Tá bom? Eu coloco ali. Mas quem quiser entrar em contato comigo por mensagem e de repente ficar com alguma dúvida e tudo mais, me manda mensagem, tá bom? Obrigada pelo cristal, Maria José. Me manda por mensagem, beleza? Aí eu mando para vocês aí o material mais específico. Por quê, gente? Quando a gente abre sessão em grupo aqui no aplicativo Hora Pura, a gente tem até 500 caracteres para colocar ali na descrição. E aí eu preciso colocar o essencial, né? Mas se você tiver qualquer dúvida sobre o material para levar, gente, materiais que a gente sempre trabalha. Vela, cristal, erva, é o que a gente sempre trabalha, tá? Vou dar algumas dicas de erva, de cristal, de cor de vela e tudo mais para vocês trazerem. Mas é sempre o básico: vela, cristal e erva. Beleza? Quem tem tintura, traz a tintura, né? Que a gente fez aula de tintura já. Foi rápido, né? Pois é, gente. Eu vou ver se eu conheço um centro, um terreiro hoje, se dá tempo de eu ir ainda. Lá começa às 8h30. Eu vou ver se eu dou um pulo lá hoje para conhecer. Vela branca, erva sálvia, cristal, quartzo transparente. Pois é. O básico, né, Laerte? Básico do básico, gente. Ó, Laerte colocou aqui para vocês. Vela branca, erva sálvia e cristal quartzo transparente. Pronto. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Quem não tiver o material, participa mesmo assim. Porque como a gente vai ter meditação guiada, a gente vai ter visualização criativa, a gente falou essa semana sobre um dos pontos também dos feitiços é a visualização criativa. Tá? Às vezes não, o material ele traz um fortalecimento daquela energia e traz também algumas informações a mais dentro do feitiço. Mas o que a gente visualiza é a parte mais importante. Então, quem não tiver o material, venha mesmo assim, porque a gente vai ter a parte de visualização criativa, tá bom? Pode vir que vai dar tudo bem. Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Hoje não senti falta da abelha. Sabrina ainda tá aí, Sabrina? Sabrina ficou quietinha hoje, gente. Que é isso, Sabrina? Sabrina tá, ó. A Laude também. A Paty. Ô, Paty, a Lê. Nossa, o pessoal, a Carlinha, ficou todo mundo quieto hoje, gente. Que isso? Ninguém quis bater papo hoje. Mas tá bom, né? Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. A nossa live da semana, hoje foi o último dia falando sobre feitiços. Quem perdeu as outras lives, gente, quem perdeu as outras lives, vocês vão encontrar no meu YouTube, tá? Reisa Martins Tarô no YouTube. Tem as lives anteriores, tá? Inclusive a de hoje já subiu e tá tudo certinho. Das aulas anteriores. As dessa semana, acabou janeiro. E o que vocês fizeram? Laerte, verdade, hein?
Acabou janeiro e o que vocês fizeram? Eu fiz muita coisa. Aliás, o pessoal do grupo aí alcançou bastante objetivo em janeiro, né? Muitos objetivos. Galera aí tá frenética. Janeiro foi um pulo, gente, nem me fala. Mas eu consegui vários objetivos que eu tinha colocado na virada do ano. Entenderam? Vários. E agora eu só vou dar continuidade daqui pra frente. Porque foi muito bom. E pra vocês, como é que foi? Me contem aqui, como é que foi pra vocês? Aguinha. Caramba! Caramba, Laerte, você estourou, né? Estourou, porque 30 mil passos semanais em um dia você fez todos os dias de janeiro. Ah, todos os dias de janeiro? Mas você fez 10 mil por dia? Ou não? Ou juntando todos os dias? 10 mil por dia, né? Estourou. Estourou. É sobre isso, né? A gente ter consciência e mudar tudo isso. Nossa Senhora, Laerte. Que delícia! Parabéns, viu? Meta alcançada com sucesso. Não é assim que a gente coloca lá? Meta alcançada com sucesso. Uma das minhas metas, amanhã eu já vou alcançar ela. Amanhã já é o primeiro dia do mês e eu já vou estar alcançando minha meta. E esse mês era para eu ter ido pelo menos uma vez ao mês aos pontos de força. Eu fui 3. Minha meta de fevereiro é ler um livro. Ah, pega um que você gosta, pega dos elementais. Aliás, vocês viram? Eu já coloquei lá. Vocês viram o que a gente vai ter em fevereiro? Tem o pessoal aí que já sabe o que a gente vai ter em fevereiro, né? Vocês deram uma olhada lá? Se não olharam, olhem, porque já tá toda a programação já. Olha que beleza, parabéns, Ana! É assim. Nossa, então lê. Lê o livrinho do tarô. Lê o livrinho do tarô, Laerte. Aliás, Laerte, você podia tirar uma carta pra gente, né? Quer fechar a live tirando uma cartinha de conselho? Quer? Se você quiser, eu coloco você aqui. Ah, Laerte, lógico que tá. Seu lado bruxo já tá aí encostadinho em você. Par de graça, rapaz. Par de graça. Pode até olhar no livrinho. E aí, topa? Olha no livrinho. Qual é o problema de olhar no livrinho, gente? Ai. Se tem uma coisa que o Neinaf fala, é o seguinte, gente. Tem coisa que você não é obrigado a saber tudo, não. Tem coisa que você precisar olhar, você vai olhar. É melhor você olhar e falar a coisa certa do que você não olhar e falar a coisa errada. Neinaf fala disso sobre tarô. Estou estudando com o char. Ai. Olha lá, Maria José, embaralhe, puxa e vê qual foi, Laerte. Vai. Puxa aí, vai. Você não precisa nem chamar você. Puxa aí uma carta pra gente, vai. Fechamento. Fala assim pro tarô. Tarô, carta conselho para fechamento da live de hoje, vai. E aí você vai embaralhando, quando você sentir, você para e tira a carta.
8 de paus. Agora descreve a carta pra gente. São 8 varinhas mágicas voando para fora da janela. Tem um livro com uma lupa na mesa em frente à janela. E tem uma vela. Certo. E qual a informação que você sente dessa carta aí para fechamento da nossa live? O que mais? Se concentra, você consegue. Olha a carta, sente a energia da carta. Pede para ela te passar a informação. Pega o livrinho, Ed. Isso, pega o livrinho. Não tem vergonha, não. Pega o livrinho. Gente, para quem tá chegando agora, o Laerte tá tirando uma carta conselho para fechamento da nossa live, tá bom? Quantas, Maria? Tá vendo como você já conseguiu ler a carta sem ler o livrinho? 8. Mentira, sério? Ai, gente. O 8 vem trazendo velocidade e poder. E o que você falou aqui em cima? Que as coisas estão evoluindo rápido. Fechamento da live de hoje. As coisas estão evoluindo rapidamente. A carta 8 de paus vem trazendo velocidade e poder, conforme você mesmo falou. É assim que a gente lê. Então, fechamento da nossa live, foi tirada uma carta, e a carta ela diz sobre a nossa parte evolutiva, o quanto ela está sendo veloz, né? O quanto ela está sendo poderosa. Quando tudo está se movimentando rapidamente, qualquer pequeno movimento pode bagunçar o conjunto todo. Muito a ver com a live de hoje, não acha? A gente falou hoje exatamente sobre isso, sobre os feitiços sendo manipulados, o poder nem sempre é externo. Exatamente. Tá vendo como faz sentido? Obrigada, viu, Laerte? Ó, muito obrigada pela leitura da carta.
Laerte acabou de tirar uma carta de fechamento da nossa live de hoje e ela está extremamente em sintonia com o que a gente falou hoje sobre a ética da magia. Então, quando tudo está se movimentando rapidamente, qualquer pequeno movimento pode bagunçar o conjunto todo. Usem a ética, usem a autoconsciência, se respeitem, tudo a ver com a live, tá vendo? Parabéns, Laerte. Parabéns. Tenham autorrespeito, tenham autoconsciência, tenham autoamor, tá? E se conheçam, que é exatamente o que saiu na carta do Laerte. Porque qualquer pequeno movimento pode desandar todo o processo aí evolutivo, tá? Obrigada, Laerte. Gente, gratidão pela live de hoje. Assim que eu terminar a live, eu já vou abrir a sessão em grupo, eu mando para vocês. Obrigada, beijo. Obrigado pelo beijo. Gratidão a todos os presentes. Um beijo grande para vocês. Um abraço no coração. Saindo daqui, já vão lá e já reservem a sessão em grupo, porque sessão em grupo, se você não reservar no dia, você não consegue entrar, tá? Não é como live que fica aberto, então você precisa reservar. Domingo, 7 horas da noite, vamos fazer feitiço para o portal 2 dos 2, certo? Então a gente vai fazer um feitiço aí para o portal 2 dos 2. Saindo daqui, você já vai e já reserva o seu cantinho, porque são poucas vagas que eu deixo em aberto, até por conta de eu conseguir dar melhor atenção para todos os envolvidos na sessão em grupo. Tá bom? Beijo, beijo, abraço no coração. Uma ótima sexta-feira para vocês e domingo a gente se vê, tá bom? Espero todos vocês lá, gente. Beijo. Tchau, tchau e brigadão, Laerte. Tchau, tchau.